E aí tem coisas complexas no meio deste caminho todo, dessa conversa toda que nós temos aqui. Uma delas é que a gente tem que compreender de uma forma ou de outra, e talvez isso aqui seja bem complicado e difícil de entender, que a Matrix, ela produz as situações de vida, né? Mas, de fato, essas situações que nós somos expostos aqui na Terra, por isso aqui ser um holograma, então essas coisas não são reais. Então, quer dizer que, espiritualmente, essas coisas, elas são neutras, elas não têm o que a gente poderia dizer um significado próprio. Então, se uma guerra acontece aqui, por exemplo, essa guerra ela não é nem boa e nem ruim. Ela é um evento que foi colocado aqui e que não é, de fato, evitado, porque aquilo ali, ela está testando os participantes do holograma. Porque aqueles que estiverem no meio da guerra, eles vão ter que dar um significado para aquilo que está acontecendo. E esse significado aqui, ele está sempre ligado à intenção daqueles que estão participando do evento dentro do holograma. Então, o que eles estão observando lá fora e que está gerando o teu frequenciamento? Você está constantemente exposto aqui a uma série de circunstâncias que vão te testar até o teu limite de vida aqui. Então, a tua intenção e como que as tuas emoções se comportam neste processo, e não exatamente aquilo que tu faz, é o que está gerando essa frequência. A tua frequência particular. Então, se tem uma guerra acontecendo aqui, e você tem que ir para essa guerra, e tu vai ter que pegar uma arma, e tu vai ter que enfrentar os inimigos, vamos chamar assim, gente. Veja que isso está acontecendo nos dois lados. Está acontecendo no invasor e nos invadidos. Os dois estão matando. O que muda, então, nessa história? O que muda é as emoções e a intenção. Tem um exército que está matando porque quer oprimir e dominar o outro país. E tem um outro exército do outro lado que ele está matando porque ele tem que defender a família dele, a liberdade dele e o país dele. Então, está todo mundo matando. Mas a frequência que está sendo gerada nessas pessoas por essa situação que é a guerra são diferentes. As intenções são diferentes. Tá? A guerra em si é neutra. Ela é um evento produzido dentro da Matrix. E o que de fato vai fazer as pessoas se tornarem cruéis ou não é as frequências individuais que essas pessoas têm. Então, tem um ditado que diz assim, que o verdadeiro guerreiro, ele não é cruel. E é isso que define a frequência da pessoa em relação ao evento que está acontecendo. Então, percebam que a Terra, ela é ocultada, o mecanismo real que está por trás das coisas aqui. Então, a gente tem, por exemplo, sei lá, dinheiro. Né? Dinheiro é visto para muitas pessoas como um objeto de poder, de ganância. Né? Mas se você olhar, dinheiro não é coisa do demo, como dizem. Né? O dinheiro, ela é a tua energia da tua vida, é a essência da tua vida que você despendeu, que você gastou a tua energia e o teu tempo de vida que tu tem aqui, que é limitado, para gerar esse negocinho chamado dinheiro. Então, significa que dinheiro é a mesma coisa que energia de vida. Tu trocou a tua energia de vida pelo trabalho para poder ter isso chamado dinheiro. Então, o que acontece quando tu rouba de alguém? Você está pegando esse valor de vida que foi transformado em uma materialidade, você está tirando isso. Tu não está tirando a matéria de alguém, tu está tirando a vida de alguém, quando você pega aquilo através de um trabalho ou de uma maneira desonesta, quando você extorce por ganância ou qualquer coisa assim. Você está roubando, não é o dinheiro de alguém, você está roubando a vida de alguém. Então, por isso que tu tem, por exemplo, um arquétipo que astrologicamente leva o nome de touro, que é o aprendizado que todos nós teríamos que ter, que a riqueza só pode vir
a partir do trabalho que você faz. Então, esse dinheiro é sagrado. Se tu tenta conseguir isso de outra maneira, você está roubando a vida de alguém, tirando de alguém algo que, aquilo que tu está vendendo, por exemplo, não vale, né? Então, toda a Terra tem mecanismos assim que estão ocultados dentro da Matrix. E você acha que eles não estão te testando, e eles estão te testando lá, e você não consegue nem sequer perceber. Então, isso que a gente chama de arquétipos aqui, ó, veja que todas as situações, elas vão trazer os arquétipos para que você experimente e teste. Então, as mesmas situações, ó, elas são tanto positivas, como elas podem ser negativas também, né? De formas diferentes para as pessoas, né? Duas pessoas diferentes podem experimentar a mesma coisa e aquilo ser negativo para um e ser positivo para outra. O que isso está tentando fazer é testar e aperfeiçoar o teu processo decisório, como que tu age e reage diante de determinadas situações, né? Agora, quais as situações que tu precisa ser testado e tudo mais, isso é dado pelas programações que essas hierarquias fazem. Isso é o projeto micaélico, gente, né? Então, veja que você tem que, de uma maneira ou de outra, criar um domínio sobre isso que se chama arquétipo, sobre os modelos de pensamento, de comportamento e de emoções. E a dualidade é a falta do domínio destes arquétipos. Então, esse assunto arquétipo é fundamental, né? Essas coisas que a gente chama de lei do karma, né, ele está ligado exatamente à necessidade que tu tem de criar percepção interna através da ação. Lei do karma significa lei da ação. Aqui na Terra tu é obrigado a agir. As coisas vão te levar você a agir. E a tua intenção nessas ações aqui é que vão estar sendo medida nessa história toda. Então, tem um tempo que está vivendo aqui, a vida começa e ela vai terminar. Você está envelhecendo nessa história. Quando que tu fica velho? Você começa a ficar velho desde que tu nasce. Você só percebe que isso se tornou evidente de uma determinada idade para cima. Até então, tu está iludido com a tua juventude. Então, se tu vai estar aqui, tu tem um tempo que vai ser gasto aqui, ó, você tem que usar esse tempo para criar refinamento espiritual. Senão, vai acontecer isso aqui, ó. Você fica fisicamente velho e espiritualmente infantil. E o que eu vou dizer para vocês é que encarnar e viver aqui nessa terra só é produtivo, ó, se esse for o preço que tu paga pela tua evolução e pela saída desses exílios aqui. Senão, você está perdendo o teu tempo e gastando as tuas encarnações aqui. E quando nós vamos dizer assim, então qual é que é o protocolo de ascensão do planeta? Vocês vão ver que eles não falam qual que é o protocolo de ascensão. A espiritualidade não fala. Porque ela não pode falar. Por causa que aqui tem a regra do livre-arbítrio, que diz que é as pessoas que vão escolher os caminhos que querem tomar. É as escolhas. Eles até colocam coisas na tua vida. Agora, se você está cego para aquilo que está chegando, então as tuas escolhas, você não vai nem querer aquilo que eles possam ter colocado nos teus caminhos aqui. Então, eles não podem dar pitaco na tua vida, porque é tu que tem que decidir. Agora, o que é possível a gente fazer é observar todas as regras e as leis espirituais e tudo aquilo da forma como está estruturado, e você só consegue perceber isso se você estudar, e estudar muito, para poder perceber essas coisas. Você vai pescar no meio de tudo que, de fato, existe um protocolo de ascensão. E uma das coisas que está no topo dessa lista é que você aprenda a fazer autogestão da tua evolução. Toda essa história da astrologia, que tem uma parte do teu mapa astrológico que é um programa que te força a fazer algo, por que você acha que isso é assim? Porque tem alguém manipulando a humanidade? Não. É porque, estatisticamente, essa humanidade não
faz a autogestão. Se ela não for empurrada goela abaixo para dar passos evolutivos, não evolui. Ou repete sempre as mesmas coisas, ou evolui. Qual é a solução que o projeto micaélico achou? Vamos programar uma parte deles para que eles sigam, sem saber, o experimento de um arquétipo que eles estão precisando compreender, que eles estão precisando aprender sobre aquilo ali. Então, quando tem uma pessoa que nasce sobre um signo de Libra, por exemplo, essa pessoa está sendo forçada a lidar com a importância do equilíbrio dos relacionamentos, com as relações politicamente corretas. E o detalhe é que ela, de fato, começa a tentar fazer isso, ela dá importância para isso, né? E por isso que todas as pessoas de determinado signo, elas se comportam relativamente parecidas, né? Porque elas lidam com aquela indução via programa de formas um pouco diferentes, mas você vai identificar que todas as pessoas de determinado signo, elas têm um comportamento que valorizam coisas semelhantes, porque estão sendo programadas. E por que estão sendo programadas? Porque não têm autogestão, não conseguem perceber sozinhos aonde que erram e o que está faltando no seu conteúdo interno. Então, quanto mais você estuda, você mantém a tua mente focada fora da Matrix. Estuda essas coisas aqui que nós estamos tratando aqui, né? E quando você mantém essa mente que está dentro do holograma, com a intenção de saída do holograma, você começa a fazer o que a gente chama de acoplamento da mente que está lá fora do holograma, que ela não pode entrar de fato aqui dentro. Mas à medida que a mente aqui de dentro do holograma começa a buscar o processo da ascensão, então ela vai se alinhando com as chamadas leis espirituais e vai sendo permitido que a outra mente que está lá fora vá, aos poucos, criando o que a gente chama de gradiente de acoplação, né, ou de acoplamento, né? E aí, essa coisa chega num ponto em que eles permitem que o pensamento que tu tem e o da mente que está lá fora começam a de fato, se entrar em uma sinergia, né? E essas coisas vão se tornando uma coisa só no final das contas, né? Outra coisa que tem que fazer é ajustar consideravelmente a tua dualidade. Quando vocês ouvem dizer assim, determinada hierarquia quer que você ajuste a dualidade em 55%. Então, é isso que eles estão falando. É o controle dos arquétipos. Se vocês pegarem a hierarquia siriana, eles querem 95%. Então, quer dizer que você tem que ter um domínio praticamente pleno de todos os arquétipos, se você for de uma hierarquia siriana, para eles se tirarem daqui. Se não, vai acontecer que um outro cara, que é de uma outra hierarquia, vai espiritualmente trabalhar menos que tu, ele sai e você fica, né? Então, tem que identificar os códigos caóticos aqui, e você assumir o controle dos arquétipos, gente. Aí aqui, a astrologia se torna importante nesse sentido, né? E tanto nesse sentido, como para você conhecer e estudar os arquétipos, para perceber os arquétipos que você está incorporando. E a hora que tu tem que usar um e outro. Você vai pegar os arquétipos que te programaram e que você está em dualidade, e você vai dominar todos eles e vai botar todos eles numa caixinha de ferramenta. E cada vez que tu precisa, você pega um e usa aquele, guarda de novo, pega o outro, usa aquele. Isso é o que seria você dominar os arquétipos como um todo. Outra coisa que tem que fazer, que está no protocolo de ascensão, é revogar o que a gente chama dos contratos magísticos de vida passadas. Enquanto você tiver contratos espirituais de vida passada, os magísticos, com seres negativos, você não vai sair daqui, ponto. Então, isso aqui é algo que precisa ser feito em algum momento. O detalhe disso é que não é aconselhável fazer enquanto tu não souber tudo sobre esse assunto. Então, tem que estudar esse assunto profundamente, que isso é cheio de armadilhas. Tem que resgatar ao máximo a questão dos karmas de relacionamento, porque eles programaram a tua vida numa linha de tempo. Então, no momento em que você gera o aprendizado que se tornou desnecessário essas
esses casamentos e relacionamentos improdutivos que vêm só para pagar a conta e quebrar o emaranhamento quântico das mentes que se emaranharam de forma vingativas e destrutivas no passado e agora são colocadas de novo juntos para tentarem transformar no melhor que der aquilo. Então, quando tu cumpre a linha de aprendizados, eles podem pegar e eles dobram a tua linha de tempo. E você é poupado de uma série de relações ruins e tu pode pular direto para uma outra relação que estaria na linha de tempo lá na frente. Então, eles dobram, ficam a bolsa e você deixa de cumprir isso aqui, né? E isso vai acontecer quando eles entenderem que você, digamos, não precisa mais passar por aquelas relações. Um outro ponto que está nessa escala de protocolo de ascensão é que tu tem que se tornar socialmente útil. Percebam que isso aqui é uma coisa que não tem como realmente não estar dentro de um protocolo de ascensão. Se os exílios iniciaram por causa das raças, das civilizações que estavam em guerra, em processos de destruição, por causa de racismos e de tentativas de domínio pelo poder, gente. Então, isso aqui é fundamental. Gente. Qualquer ser que não esteja aqui na Terra, nessas vidas, interessado em trabalhar para ser útil e fazer esse trabalho com dedicação e com perfeição e por amor, eu vou te ser bem claro, te dizer que nem a tua hierarquia vai se interessar para te tirar daqui. É bem isso que está escrito aqui, ó. O outro ponto, ó, ele vem aqui de cima, ó. Ele vem do conhecimento transcendental. Então, não adianta qualquer conhecimento. Você tem que estar preparado para que quando você saia daqui, você se dar de cara com a realidade que está lá fora de fato. Ou seja, perceber que tudo era um holograma, que esse negócio de pai, de mãe, não tinha nada disso, que era só alguém fazendo esse papel para você, que alguém que era a tua mãe aqui, que tu ficou todo traumatizado e cheio de chilique por causa dessas histórias familiares, na verdade, foi tua filha ou qualquer outra relação em outras vidas passadas, nunca foi teu pai nem tua mãe. Vocês vão ver, por exemplo, lá no filme Nosso Lar, um pouco desse chilique. E quando o André Luiz chega lá, ele fica lá, minha mamãezinha, não sei o quê. Aí a véia já tinha ido embora, já estava lá em outras esferas, já tinha evoluído e aí ela dá uma bandinha lá, porque alguém deve ter pedido, porque talvez fosse pedagógico fazer isso lá no filme, né? A mãe dele vai lá e tal, faz um cafuné nele e depois ela pica a mula e vai embora. E tchau, te vira aí, meu filho, né? Não tem mãe nem pai nessa história toda, gente. É tudo holograma, é tudo história que está sendo feita dentro de uma simulação. Então, a gente tem que começar a entender como que a realidade da Matrix funciona, tem que entender isso aqui, tem que entender que tem uma realidade extraterrestre lá fora, que quando chegar lá fora, vai ter seres de raças insectoides, reptilianas, vai ter tudo que é raça lá, que não são iguais a você. E aí você vai ter chilique, daí vai ficar com medo disso? Não pode ver como isso, né? Tem que começar a balancear o romantismo espiritual que existe com o conhecimento. E aí você vai entender que toda essa história religiosa, ela é feita para poder regrar as pessoas despreparadas. A hora que tu te torna com uma faixa de conhecimentos avançadas e que tu te torna um cara que você consegue fazer a tua autogestão evolutiva, você não precisa mais dessas coisas de religião e nada disso aqui. Você vai entender a realidade de uma outra forma, né? Tem que entender a função do amor e dos relacionamentos e a questão da pureza, né? E ter essas coisas como base da vida, né? Tem que entender que essa história religiosa de ser bonzinho não é bem assim, isso aí. Você não tem que ser bonzinho, tu tem que ser correto. E tem que ser correto na prática de absolutamente 100% de tudo na tua vida. Se tu não cumprir isso aqui, significa que a ética, o estado de ética não se instalou em você. E aí você vai ser rejeitado. Tem a vida inteira, enquanto está vivo aqui ainda, para consolidar isso aqui na vida. O outro ponto é uma armadilha, uma pegadinha que tem dentro da questão do mapa astrológico.
As pessoas acham que o teu mapa astrológico, ele vai te dar toda a tua programação e o que tu tem que fazer na vida. Aí tu diz assim, então tá, então eu vou fazer isso aqui, eu desenvolvo esses arquétipos que estão me cobrando, esses pontos aqui, e deu, eu vou sair daqui. Leia do engano, gente. Porque quando eles programam a tua encarnação, eles programam só aquilo que eles acham que tu vai dar conta, né? Tudo aquilo que eles acham que tu não vai dar conta, eles dizem assim, deixa ele fazer essa etapa, e na outra encarnação ele vai fazer o resto. Então, às vezes, tu tá lá com uma programação forte, vamos dizer assim, em criar independência, em criar personalidade, autonomia das coisas. Tu acha que o teu problema é só aquele ali. Né? E aí não tem nada lá numa casa, por exemplo, de autossustentação material ou coisas dessa natureza. E aí tu diz assim, não, isso aí eu não estou sendo cobrado. Mas veja que no momento em que existe uma programação que cobra o desenvolvimento de determinados setores da vida, né, mesmo que tu esteja cumprindo o programa do teu mapa, se nos outros setores que o mapa astrológico também gera algum tipo de cobrança, tu não tiver com aquilo ali, digamos, dentro de uma condição que a gente possa dizer que é dominada e evoluída, é sinal de que vão te cobrar aquilo numa outra vida. Então, tipo assim, você não tem nada numa casa do mapa que te cobra que tu tenha que desenvolver relacionamentos. Mas aí tu olha para tua vida e vai ver que os teus relacionamentos são umas porcaria que acontecem. Então, tu acha que tu cumpriu esse quesito? Eles só não estão te cobrando agora, vão te cobrar na outra vida. E aí você está lá e diz assim, eu não tenho programação para desenvolver espiritualidade no meu mapa. Então, eu não preciso desenvolver isso. Vão te cobrar na outra vida. Porque se tem um lugar do mapa que te exige conhecimento superior, tu vai ter que cumprir. Só não estão te programando na vida atual. Então, tem que entender isso, tá? E aí é claro, gente, que para entender um pouco disso, tu vai ter que desenvolver um pouco desse conhecimento sobre arquétipos e sobre programação astrológica. Não é aprender a fazer mapa, é entender como que aquilo funciona, para tu te auto-perceber e entender o teu mapa pessoal, a tua programação. Então, essa aqui são partes difíceis, isso aqui, ó. Então, por exemplo, lá nos grupos que eu tenho de Atrix, essa parte está bem no fim, gente. Depois que tu entendeu todo o processo, então a gente vai mexer com o código. Embora a história da astrologia, a gente começa a falar dela desde o início das coisas, né? Porque é inevitável que tu vai ter que parar nisso aqui. Então, se vocês pegarem Fraternidade Rosa Cruz, vai ter um momento que os caras vão entrar em astrologia. Pega a teosofia, vai ter um momento que vão começar a falar de astrologia. Pega a magia ritual, Eliphas Levi, vão falar de astrologia. Né? Pega os autores, Alice Bailey, coisas assim, Helena Blavatsky, chega um ponto que eles falam de astrologia. Por quê? Porque ali estão os códigos que te programam, gente. Em algum momento tu vai ter que mexer com esse assunto. Mas se isso for bem ensinado e bem orientado, não é nada de bicho de 7 cabeças. Pode não ser muito fácil, mas não é bicho de 7 cabeças. Gente. E por último, eu colocaria aqui que é necessário nós estarmos politicamente alinhados com a nossa hierarquia lá de fora. Por isso que tem, então, um assunto também, que é um pouco mais avançado, que se chama ancoramento, né? Que é a gente tentar descobrir a que hierarquias a gente pertence, coisas dessa natureza, ou pelo menos a hierarquia que estamos tutelando aqui dentro do exílio, para a gente começar. Ancoramento é tipo tu pegar o telefone e seria rezar, tá? Mas, numa palavra mais religiosa, ancoramento seria a mesma coisa que tu rezar, que tu começa, digamos, a criar um certo agradecimento, uma certa conversa com o que tu entende que seja o lado espiritual do lado de lá, que possa te dar amparo. Para quem já está avançado no assunto, a gente começa a entender que existe uma necessidade de criar proximidade política com os caras que estão fora do holograma, que são os das federações a que nós originalmente pertencemos. Porque depois que tu ascensionar, eles vão te devolver para o teu local de origem. E aí, no momento que tu sai da vida terrena, então você tem que ter um apoio político lá fora
para alguém que te defenda dentro do processo de julgamento que é feito. Julgamento, entre aspas, é uma questão meio que tecnológica, tudo que acontece aqui. Mas no momento em que tu faz o teu papel, o teu trabalho aqui, literalmente, gente, não tem como tu não sair daqui. Basta que tu realmente faça. O problema todo é que não é muito fácil de fazer. E tu vai ter que dedicar uma determinada vida para fazer essas coisas. Então, o teu projeto de vida que tu tem aqui, ele tem que estar alinhado com os interesses da tua hierarquia. Então, eu mudei meu projeto de vida para que o meu projeto de vida estivesse alinhado com os motivos pelo qual eu estaria aqui dentro do exílio ainda. E é claro que tudo isso envolve uma grande quebra de paradigmas, porque esses caras lá fora, eles não querem discípulos religiosos, eles querem discípulos inteligentes aqui dentro do holograma. E aí a gente olha tudo isso, gente, e vem um monte de coisa esquisita e estranha, e aí diz assim, não, mas isso é muito difícil. É difícil? Sim. A resposta é que sim, isso é difícil de fazer, tá? E se fosse fácil, ninguém de nós que ainda está por aqui estaria por aqui. Muito menos 7,7 bilhões de pessoas, que é a população da Terra hoje, fora o que está nos planos de 4D, nas cidades orbitais, tipo o nosso lar, e nas colônias, que são aquelas mencionadas pela Umbanda, e mais ainda o contingente que está nos umbrais. Gente. Então, o que dizem, as fofocas do mundo espiritual, é que essa parte que está lá fora, desencarnada, fora do holograma aqui, eles são a mesma quantidade, mais ou menos, dos que estão encarnados aqui. Então, tem aproximadamente 15 bilhões de pessoas envolvidas nisso que não conseguiu sair. Se a gente tem informação que são 200 bilhões, o que originalmente foram os que foram exilados, e isso aconteceu há 650 mil anos atrás, na nossa linha de tempo, então teria que fazer a conta, pega então esses 15 bilhões e faça uma relação lá sobre 200 bilhões, para vocês verem qual que é o coeficiente de escape disso, sendo que essa conta nem dá para ter precisão, eu nem fiz ela, porque não adianta fazer, porque não tem só a Terra, essa Terra que nós estamos aqui como exílio. Tem várias outras, até onde eu sabia, eram 27 ambientes desses chamados de exílio, de Terra. Então, a gente não sabe o que tem do lado de lá ainda. Mas, se for julgar pelo que tem aqui, o coeficiente de escape disso é muito baixo. A gente está vendo que ele é esperado que seja em 0,5%. Né? Então, eles só vão tirar realmente daqui quem se sacrificar de fato para isso, gente. Porque aqueles que não se sacrificar, eles vão ir para outros exílios. Esse evento chamado transição planetária é onde gradativamente as pessoas vão saindo das encarnações e elas vão sendo destinadas aí ou para sair do exílio, que seria a ascensão, ou elas são direcionadas para novos exílios, que podem serem melhores ou piores do que o que acontece aqui na Terra. Se nós pegarmos as literaturas do Robson Pinheiro, nós vamos enxergar aqueles piores lá que foram revelados para ele. E se vocês olharem várias outras pessoas que estão hoje aqui no planeta, dando também orientações de cunho espiritual que estão ligados a projetos evolutivos paralelos, vocês vão ver também que eles falam de processos de arrebatamentos que vão ser feitos para planetas que têm um nível de tecnologia muito melhor do que o da Terra, mas que isso também vão ser exílios daí. E o que dizem é que, para quem for passar no crivo de tudo isso, poderia fazer uma futura escolha lá sobre isso. Então, a última coisa que eu quero deixar para vocês dito aqui é que vocês não fechem os seus olhos para isso, tá? Porque esse negócio de ascensão,
não é uma coisa coletiva. Não existe ascensionamento em nível coletivo. Isso é uma coisa que é um trabalho individual de cada um de nós. E o que vai acontecer é que, se você fechar os olhos para essas coisas, você só vai perceber as oportunidades que tu perdeu e que elas apareceram na tua vida só depois que tu morrer. E aí, depois que tu morrer, não dá para fazer mais nada, porque você só consegue comprovar que a tua frequência mental, num regime de teste, realmente passou na prova, é tu estando encarnado aqui. Então, isso é muito sério, gente. Desde 1990, já está decidido que quem morrer agora, quem estava vivo em 1990 e morrer a partir daquele ano lá, não volta mais aqui para tentar provar de novo que pode sair desse exílio. Então, quem sair daqui em insucesso, já está programado para entrar de novo em algum outro exílio lá fora. E essa é a última pergunta, então, da noite. É se você está preparado, então, para isso. Se você está pronto para essas coisas aí. E quem achar que não está pronto e que queira investir talvez um pouco mais em si próprio nisso, então eu convido para que venha estudar comigo, onde a gente lida com esses assuntos de uma maneira bem franca e sem nenhum tipo de dogma e de religiosismos, e não poupando nada das notícias ruins que tem por trás dessas coisas. E eu vou, então, concluir aqui e agradecer a você, Flávio, pela oportunidade de estar aqui. E espero que eu não tenha sido muito singelo nas explicações, que tenha dado para entender um pouco sobre essa história como um todo. Sim, foi muito bom. Nós estamos muito felizes pela sua presença aqui hoje, pelo conteúdo que você nos trouxe. Muito bom. Nós agradecemos muito sua generosidade em compartilhar conosco tão preciosas informações que colaboram para a nossa ascensão. Muito bem. Temos aqui um balaio de perguntas para você. Posso trazer? Manda lá. Você comentou sobre a Karina Greco, ela é nossa amiga, já esteve aqui no canal, viu? Sim, Karina é minha madrinha espiritual, eu considero ela minha madrinha espiritual. Foi através dela que eu achei, digamos, aonde que o conhecimento realmente estava, onde que ele estava sendo franco conosco aqui da Terra, sem manipulação. Né? Eu vou procurar a live que ela participou conosco, assim que eu encontrar, vou dar uma olhada aqui no catálogo de programas, e vou deixar na descrição para o pessoal e no comentário fixo. Vou deixar também a primeira participação do Danilo Noronha no nosso canal, na descrição e no comentário fixo para você acompanhar. Olha, já começamos aqui com as participações, mas antes, é muito importante que você que chegou depois, às vezes eu sei, esquece, e para nós é importante. A live vai subir, ganhar relevância e ser recomendada na plataforma se você deixar o teu like, o teu joinha, o teu gostei. Veja aqui que nós passamos de 1.200 likes, temos potencial para 1.500 nesse programa, conto com o apoio de vocês. E teve também a ajuda de Evoca Candeias, ela disse, o que você acha do chá ayahuasca? Pode ser holograma? Tudo que tem aqui nessa realidade é holograma, entende? O problema de qualquer tipo de droga alucinógena é a forma como você usa ela, entende? Essas coisas, elas não devem ser usadas assim, do tipo assim, vamos fazer uma sessão semanal, reunimos todo mundo, e aí você vai para um ambiente que não tem nenhum tipo de propósito específico teu, entendeu? As pessoas, muitas vezes, como eu vejo, elas vão em sessões coletivas e tomam, digamos, um ativador psíquico desses,
e você te joga, tipo, num precipício. Aonde que tu vai cair? Você vai cair aonde tua mente está ligada. Se a tua mente está ligada em algum bolsão umbralino, e ali, nesses locais, muitas pessoas que vão nesses locais, elas vão porque estão substituindo antigos vícios de drogadição por um ritual espiritual, entendeu? E o que acontece? Essas pessoas estão cheias de contratos, estão cheias de obsessores, e aquilo vira uma espécie de um roldão obsessivo. E quando tu vai nesses lugares, tu cai nesses roldão. É um perigo de tu ser chipado e coisas assim. Agora, se isso é uma coisa que for recomendada dentro de uma coisa fechada, que só está você, um xamã, dentro de um ritual que é necessário por um processo específico de cura teu, e não é uma coisa que é para ser usada todo fim de semana, então ele tem lá a sua função espiritual. Essa coisa aqui no Ocidente foi muito desvirtuada, essa coisa do peiote, da ayahuasca e do tabaco e coisas assim. Existem algumas, eu estava falando anteriormente das raças sirianas, por exemplo. O nível de exigência, por exemplo, de quem é de uma federação de sírios, ele é tão grande que se tu contaminar o teu DNA, por exemplo, com álcool, com droga, com qualquer tipo de coisas dessa natureza, você está comprometendo a tua aceitação de volta lá. Então tem que cuidar um pouco com isso. Mas veja que isso são escolhas, entende? Algumas pessoas vão usar e elas vão achar que aquilo faz bem para ela, e você tem que estudar bastante e ter bastante conhecimento para tu conseguir julgar isso, até onde que tu já foi, e se você não está indo além do que tu já precisou sobre esse tipo de abertura espiritual. Às vezes isso é importante, porque faz parte de um determinado processo de cura, mas nenhuma situação isso é uma coisa que poderia ser recomendada que fosse de uso permanente isso. Isso está escrito em qualquer, digamos, xamã sério, tá? Peguem lá, vejam o que fala aquele Lobo Blanco, o Aina Pacha. Aquele é um xamã sério. E olhem o que ele fala sobre essa questão. Olha o que Rodrigo Romo também fala sobre isso. Nós tivemos aqui o apoio de Bona, super sticker. Valeu, Bona. Pandeirinho da sorte para agradecer. Raio de Sol disse: boa noite a todos. Live top. Toca o pandeirinho da sorte, por favor. Só se for agora. Muito bem, Raio de Sol. Gratidão. Olha, para quem não sabe, é novo no canal, esse pandeirinho é mágico. Toda vez que ele é tocado, muita sorte vai em direção de quem está ouvindo. Isso aí. Valeu, Raio de Sol, por nos ajudar com o teu superchat. Gratidão. Temos também Restart, que dizem que as chamas gêmeas, polaridade negativa e positiva, precisam, neste momento, se encontrar para expansão em conjunto. Não será individual? Confere? Olha, a questão da ascensão é individual, tá? Agora, o trabalho que você possa ter aqui para harmonizar e equilibrar os teus, vamos chamar assim, os teus arquétipos ou os teus elementos, ele é um trabalho que ele precisa do equilíbrio das polaridades, e é nesse sentido que ele é feito conjunto, né? Se você tem um complemento masculino ou um complemento feminino envolvido nisso, você pode chegar em fases bem mais avançadas deste processo. Então, a questão do amor, por exemplo, ela é uma espécie de cereja do bolo do projeto Micaele. Você não é obrigado a atingir a plenitude do amor aqui para tu ascensionar. Mas se você conseguir fazer isso, então você está saindo aqui, vamos dizer assim, com 5 estrelinhas aqui na manga do processo. E para fazer isso, você vai precisar daí do teu complemento masculino ou feminino, que de certa forma, ele se torna o que você estaria chamando aí de alma gêmea. É alguém que tem códigos compatíveis com os teus e que pode, a combinação desses códigos, propiciar um avanço violento da qualidade do domínio dos teus arquétipos e da qualidade da tua vida aqui. E aí tudo isso tem o seu efeito lá.
Luísa se tornou membro do canal. Que legal, gratidão, Luísa. Bandeirinho da Sorte para agradecer. Olha, você que puder, faça o mesmo, torne-se membro também deste canal e ajude a nós ganharmos mais força nesse trabalho. A Lívia Fran, nossa moderadora, separou algumas perguntas aqui para o balaio e Brisa Suave perguntou: o projeto Blue Beam da NASA, com sua tecnologia holográfica muito avançada, pode interferir na ascensão da humanidade? Olha, tudo que possa ter aqui na Terra chamado de tecnologia holográfica é somente uma brincadeira. Entende? Tecnologia holográfica, de fato, é isso que a gente vive aqui. É transferir a mente, não você botar um óculos de realidade virtual ou tu vê algo e você sabe que tu não está lá nesse algo. Um holograma, de fato, é quando a tua mente é uma tecnologia que pode transferir a tua mente para dentro de uma outra realidade e tu não conseguir diferenciar que aquilo não é real. Então, todas essas coisas aí que alguém pode falar, que fala de hologramas e coisas assim, isso aí não são ilusões somente visuais que acontecem. E eu não consigo ver que nada dessas coisas vai interferir com o nosso processo de ascensão, nem nada, né? A gente tem que estar consciente das armadilhas e dos mecanismos que a Matrix tem, né? Por exemplo, quem tem hologramas religiosos ainda, esses caras inventarem lá de projetar lá um Jesus no céu e todo mundo ir atrás dessas coisas e começar a fazer algum tipo de loucura em função disso, aí realmente vai impactar no teu processo de ascensão, né? Que nem a gente sabe que pode acontecer, né? De as pessoas serem influenciadas de se suicidarem e de fazerem um monte de loucurada, que são histórias que já aconteceram no passado em relação a esse negócio de ascensão e tudo, né? Então, nesse sentido, sim, né? Senão, não. Para as pessoas lúcidas, pode fazer o que quiserem aí. O verdadeiro holograma é a própria experiência humana. Essa é a holografia. Essa é a experienciação perfeita. Tanto é que nós não conseguimos comprovar que o holograma existe. Nós só vamos comprovar que o holograma existe quando nós sair do holograma, porque quem está de fato dentro de um holograma, a única realidade que tu está programado para perceber é a do holograma. Tudo aquilo que está fora do holograma não existe. Então, por isso que para nós a espiritualidade não existe. Porque eles estão fora do holograma e nós a nossa mente não está programada para perceber isso. E as ferramentas da percepção do próprio holograma são os 5 sentidos. Muito Sim. bem. Glau disse, Danilo, quer dizer então que todos os que desencarnaram até agora e os que ainda desencarnarem sem essas informações irão para novos cárceres holográficos? É que tudo está ligado a que tipo de frequência cada pessoa está sendo exigida, entende? Por isso que eu quis falar sobre aquilo da Federação de Sírios, que é a federação mais exigente. Então, se a federação do indivíduo lá fora aceitar o nível de caminho que ele fez aqui, eles acabam ascensionando, entende? Percebam que a entrada no exílio foi política. E a saída também vai ser política. Né? E como a maior parte de nós não sabe exatamente o que estão nos cobrando lá fora, então, quando eu falo nos meus cursos sobre isso, eu digo assim, trabalhe no pior nível de exigência que tem, ou no mais elevado, o pior para ti, mas trabalhe no nível de exigência mais elevado, porque aí não vai ter como alguém dizer que tu não pode sair aqui do exílio, entendeu? Mas tudo que tem do lado de lá, de certa forma, é uma incógnita para nós em relação a isso, né? Então, você falou alguma coisa também sobre anos 90 para cá, quer dizer que de 1990 para cá, quem estava vivo nesta época não volta mais para esta terra, não tem roda de Sansara nesse nível, vai para outras realidades, é isso?
a frequência já está definida, entendeu? Ou o cara sai daqui, se fez o que tinha que fazer, ele acessiona, e se ele não acessionar, ele não consegue mais mudar essa condição dele. Isso não é para quem nascer de lá para cá, é para quem morrer de lá para cá. Entendi. Porque tem muitos que estão nascendo de lá para cá. Então, todo mundo que está entrando não vai entrar 2 vezes mais. Então, quer dizer que ou você faz o trabalho que tem que fazer de ascensão, vamos chamar de evolução aqui, tá? Ou de ajustamento, nessa vida atual, ou você não vai conseguir mais fazer. Então, depois que você sai do holograma, você precisa ser testado de novo para poder garantir que tu tem uma frequência mental que está ajustada, entende? Sim. Então, esse teste é feito nas encarnações aqui na Terra. Por isso que, de certa forma, quando os seres que saem aqui da Terra, né, e eles desencarnam, eles, de certa forma, eles ficam loucos para voltar de novo, porque eles não atingem o patamar frequencial que precisa, e eles sabem que não vão sair do exílio se não atingir. Então, fica uma espécie de fila de espera, e você não consegue encarnar aqui quando você quer, na hora que tu quer, né? Por causa que os programadores que programam os avatares para entrar, têm que estarem programando a tua personalidade, o tipo de ser, de código que o teu mental superior lá fora possui. Então, você não consegue entrar a hora que tu quiser. Às vezes, você sai e você volta em 1 mês para cá, porque o programa está programando o que tu precisa. E, às vezes, você sai e tem que esperar 40, 50 anos da nossa linha de tempo para conseguir voltar, né? Então, lá fora tem uma certa ânsia, né, de quem está lá tentando fazer uma nova tentativa para poder buscar uma saída do exílio, né, uma saída do aprisionamento que existe. E talvez os programadores também, olhando as estatísticas, notaram que muita gente acaba densificando sua frequência ainda mais na repetição de encarnações, e em vez de ajudar, está deixando a pessoa com mais problemas do que já tinha. Talvez seja esse o porquê deles terem tido essa decisão, tomado essa decisão dos anos 90 para cá, hein, Danilo? Essa decisão, Flávio, ela veio porque cada projeto que eles fazem, existe um cronograma, um tempo. E o tempo deste projeto micaélico aqui, dentro dos exílios, ele já tinha terminado em 1940. E aí é que aquela história que o Chico Xavier trouxe, que a Terra ganhou uma prorrogação. Entendi. Entende? E essa prorrogação terminou no ano 2018, 2019. Então, nós estamos aqui ao apagar das luzes desse negócio, né? Por isso que eles tinham que dar um basta na história. Então, aqueles que estavam para entrar ainda, para tentar mostrar que tinham uma possibilidade de sair do exílio, estão entrando tudo agora. Tem uma série de resgates do umbral que eles estão enfiando aqui na Terra. Então, o que acontece é que a tendência do planeta é começar a receber gente que é fácil de ser manipulada pela estrutura maligna que está instalada na sociedade, né? Então, a tendência é que o planeta fica com mais tecnologia, porque ele está passando por um processo de evolução, mas ele fica mais difícil de tu acessionar, por causa que, ao mesmo tempo que tem mais conhecimento, tem mais conhecimento manipulado também, né? E fica difícil de você gerar esse filtro do que é besteira e do que é real nisso tudo. Então, é uma situação que ela é atípica, entende? E muito propenso, muita obsessão e coisas assim, tem uma guerra em nível umbralino acontecendo, então, consequentemente, existem os últimos suspiros sendo dados também no nível umbralino, o que aumenta os níveis de ataque, de obsessão e de manipulação aqui no planeta. Ou seja... Tem que sair daqui de uma vez, tem que sair agora, esse é o lance, cara. Estamos nos minutos finais da prorrogação do segundo tempo, já nos preparando para os pênaltis. É que não adianta reclamar do planeta, entende? A gente tem que trabalhar para sair daqui. Se a gente não gosta do que está acontecendo aqui, então, os incomodados que têm que se retirarem. Então, nós temos que sair, deixa o planeta aqui para quem quer continuar esse brinquedo aqui.
A Fernanda Matos. Como esses acordos, contratos do passado podem ser desfeitos definitivamente? É aquilo que eu falei ali antes, Flávio. Tu tem que estudar como que isso funciona, entende? Existem umas 4 aulas, só para tu entender que isso é complexo, tá? Dentro de Atrix, nós temos umas 4 aulas, mais ou menos, são umas 5 horas de aula por aí, que envolve esse assunto, né? Porque para você mexer com isso, você tem que entender o que tu está fazendo. Isso aí não é tu pegar essas coisinhas que tu encontra na internet, simplesmente, e tu sair fazendo, não vai acontecer nada. Isso são procedimentos apométricos e que eles têm que serem apometricamente corretos, e eles têm que estarem de acordo com o nível de manipulação de tecnologia que existe do lado de lá. Senão você tenta desfazer esses contratos e eles refazem isso de novo. Então, isso aí tem que estudar bastante, e depois que estudar, fazer isso aí. Né? O dificultador é que tu não encontra isso muito em livro, tá? É um assunto meio chato, complicado de encontrar abordagem. Tá? Mas lá no meu site eu tenho umas 4 ou 5 aulas avulsas que elas vieram quando esses assuntos foram abordados em turmas anteriores, que as pessoas podem ir lá e adquirir. Lá vai estar relativamente, quase que tudo lá explicado num nível muito bem detalhado e bem profundo, para entender o que tem que fazer daí. E fica o toque, pessoal. Olha a dica aí forte. Você que está vivo, está nos assistindo, o momento é agora. Resolva todos os contratos, todos os projetos que são para você. Você intuitivamente saberá quais são as coisas que precisam trabalhar, ajustar. Precisa entrar numa frequência compatível com a ascensão. Oi, pode falar. O detalhe dessa história espiritual é que a quantidade de coisa que tem para nós fazermos nesse sentido é muito grande. Entende? E não é uma coisa que você vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Né? Ou você começa isso para você ter tempo de fazer isso, porque na última hora ninguém vai fazer nada aqui, entende? Então, a questão do conhecimento e do desenvolvimento da educação espiritual, ela precisa ser estudada com uma intensidade que aquilo traga convencimento para você, entende? E que você gere um processo de vida que esteja aliado com aquilo ali, porque tudo aquilo que tu estuda, que não se transforma na tua prática de vida, não serve para nada. Entendi. Entendeu? Em resumo, pessoal, é agora ou nunca. Tem que aproveitar a experiência que nós estamos tendo agora, porque imagine, está do lado de lá, e aí se arrepende de não ter feito o que era para fazer. Olha, e se não tiver chance de voltar, como disse aqui o Danilo, se as portas se fecharem e não der para voltar para refazer um novo filme, escrever um novo livro da vida, não dá mais. E aí? Você vai conviver com essa frustração espiritual quanto tempo depois daqui? É melhor resolver tudo que tem que resolver aqui para virar a página, chegar do outro lado, completou a carreira, como disse o apóstolo Paulo. Guardei a fé, estou aqui, estou salvo de quem? De si próprio. A pessoa precisa salvar-se de si mesmo, dos agregados psíquicos que estão tóxicos de encarnação em encarnação. Isso tem que ser limpo, tem que ter uma limpeza espiritual geral. A pessoa tem que ter o novo nascimento no espírito, tem que se tornar uma nova criatura, um novo ser, uma pessoa que esteja preparada para encarar o que vem na eternidade depois dessa fase, segundo o que eu entendi aqui. Vamos aqui continuar. Quer comentar alguma coisa? Eu posso trazer a próxima pergunta? Não, deixa eu comentar alguma coisa que tem a ver com isso que tu falou. Existem coisas que não são ditas, né? E digamos assim, o discípulo inteligente, ele percebe, né? Não precisa dizer. E a espiritualidade não fala muita coisa, primeiro para você não ficar desestimulado, né? E também porque muitas eles não podem falar, tá? Mas nós estamos já numa fase que, para nós não somos mais
adolescentes espirituais. Então, as notícias ruins, elas têm que serem ditas para a gente poder encarar isso de uma forma como tem que ser. Então, se nós observarmos uma linha de tempo que é difícil de estabelecer entre o que acontece aqui e o que acontece lá fora, se nós olharmos quanto que aconteceu essa história de Guerra de Órion, Rebelião de Lúcifer, que é onde iniciou os exílios, né? Nós vamos chegar numa linha de tempo, existem várias, mas existe uma linha de tempo que eu adotei, que é a do meu amigo Jean Varellan, que ele posiciona isso em 650 mil anos atrás. De lá para cá, entre a parte conhecida da Terra e a que é desconhecida, a gente conhece a história mais ou menos do que aconteceu aqui na Terra, de 250 mil anos para cá, que é quando os Anunnakis clonaram o Homo sapiens aqui na Terra, que aí começou o projeto micaélico realmente aqui na 3D, nós vamos ver que nunca teve transição planetária. Então, quer dizer que está se falando em uma transição planetária, que seria uma oportunidade de você estabelecer o teu plano de fuga daqui, demorou 650 mil anos. E a pergunta é, quando que eles vão fazer isso de novo? Se esse momento que nós estamos vivendo agora aqui, demorou 650 mil anos para acontecer. Então, a sensação que eu tenho é que quem trabalhar para sair daqui, sai agora, na conclusão da vida atual. Né? Agora, aqueles que ficarem, gente, a sensação que eu tenho, isso não está escrito, está em nenhum lugar, é que vão jogar a chave fora. Muito bem. Regina perguntou, esses filmes não poderiam ser programação preditiva? Quais filmes? Os que a gente comentou aqui? Os que você mencionou. Sim, são. Eles são induções feitas nesses diretores. Vocês vão ver que muitos diretores leem alguma obra e eles se sentem tocados por aquela obra, porque veja que a espiritualidade, ela tenta colocar informação, se aquilo não tem um resultado satisfatório, eles vão para o segundo, para o terceiro cara. Então, a gente sabe, pelo teor do que se conhece lá de fora e pelas coisas que Philip K. Dick escreveu, a gente sabe, e ele mesmo contou isso, que vinham seres do lado de lá e contavam para ele que aquilo não era invenção dele, aquilo eram memórias que ele estava tendo do que existia lá fora. Aí, o que aconteceu com Philip K. Dick? Os livros deles nunca se tornaram conhecidos de todo mundo. Né? Aí o tempo passou, você vai ver. O filme Matrix foi feito em cima das obras dele. Então, não deu certo a primeira vez, alguém vem, induz as duas irmãs diretoras, aquelas, e devem ter lido as obras dele, e veio a indução para fazer o Matrix. O Blade Runner, a mesma coisa, o Minority Report também, tudo feito em cima das obras do Philip K. Dick. O Homem do Castelo Alto, todos eles estão falando de coisas reais, sobre a questão do holograma e sobre a questão de como que certas coisas são lá fora. Pode pegar o Star Wars, também aconteceu a mesma coisa com isso ali. Né? E agora me esqueci o que eu ia dizer, mas eu ia falar algo, fugiu. Toca a outra pergunta aí. Você estava falando sobre, a pergunta era sobre ser uma programação preditiva dos filmes. O que eu ia falar era um evento que o Philip K. Dick mencionou, que aparecia esses seres para ele achava que era a loucura dele, mas ele tem uma passagem que ele fala que uma mulher aparece para ele, que era uma personagem do livro dele, e ele disse que sabia que ela ia um dia aparecer para ele. E ela aparece para ele e diz para ele que essa história de que essa realidade é simulada, que era para nós levar muito a sério isso. Falou para ele isso. Né? Mas é claro que ele não foi uma pessoa que conseguiu impactar o mundo com isso. As pessoas sempre tiveram ele como um autor de ficção científica, mas o que aconteceu depois? Depois, outras pessoas pegaram esses livros que ficaram e aí sim transformaram isso em obras que eram, de fato, uma transferência de informação contando sobre parte dessa realidade que está oculta. Né? Por isso que veio esse negócio aí do Blade Runner,
do Exterminador do Futuro, do Matrix, do Homem do Castelo Alto, tudo isso é baseado nas obras dele. Então, quando não dá certo num, eles vão lá e fazem acontecer por um outro, né? Então, a coisa funciona mais ou menos assim. E aí, quando essa informação chega, a tua mente já está um pouquinho acomodada no assunto. Quando nós falamos hoje sobre a questão disso aqui ser holograma e tudo, depois que o filme Matrix foi feito, os cientistas todos começaram a se ligar que tinha alguma coisa de real nisso. Hoje você tem em torno de 20 cientistas de renome falando sobre isso, e cada vez aparecem mais universidades, como a da Ibaraki, do Japão, todas elas reafirmando essa história de que isso tem todo um fundamento, do ponto de vista da física tem fundamento e tudo. Então, o dia que a informação vier do plano espiritual para cá, as pessoas vão ter uma aceitação um pouco melhor, talvez, disso, não sei. A Maria José, existem seres sem alma aqui na Terra? E o que seriam esses seres? Não é seres sem alma. É que lá fora, eles têm tecnologias diferentes da nossa. A clonagem biológica, eles já fazem, sei lá quanto tempo lá fora. Isso é normal. A maior parte das raças extraterrestres se reproduzem por clonagem, né? O que tem de inovador nisso é que os caras descobriram como que eles clonavam a consciência também. Eles criavam cópia da consciência, que nem tu copia um programa, copia e cola. Só que o que acontece é que essas consciências copiadas, elas não têm uma fonte que esteja sendo priorizada para resgate, para o retorno do que se chama, que são fractais, né? Esse é um assunto um pouco complicado de explicar, tá? Mas envolve esse negócio de fractais. Se quiser entender um pouco sobre fractais, tem uma série chamada Ergo Proxy, que é um desenho animado que ele tinha no Netflix antigamente, não sei se ainda tem. Esse desenho animado, ele te dá uma ideia desse negócio de fractais, né? Como que isso funciona, fractais de alma, que são seres que desdobram a sua consciência. É como se ele fosse ter um sonho. Normalmente nós dormimos, sonhamos um sonho só. Então tem determinados caras que lá de fora, tá? Que eles podem ter, vamos dizer assim, 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, 1 bilhão de sonhos ao mesmo tempo. E esses sonhos são entradas dentro de realidades holográficas, né? O detalhe é que isso é o que se chama de fractais. Esses seres precisam resgatar tudo de volta para a mente deles, porque esses fractais foram entrando nessas realidades holográficas e foram ficando perdidos, foram ficando presos lá, porque se negativaram, e aí as regras de segurança não deixam isso voltar para eles, porque vai levar as distorções de dualidade para a mente deles. Então, você tem que primeiro curar, vamos dizer assim, ajustar a dualidade desses fractais, né? E por isso que tem esse negócio de operação resgate, né? Por isso que tem mentor interessado, por que tem tanto ser galáctico interessado aqui dentro do holograma, é comandante estelar, é hierarquia, por que eles têm tanto interesse assim? Porque eles estão aqui para resgatar os fractais dos chefes deles, dos filhos parasíticos, dos Voronondex. Isso é uma história complicada, a gente tem que ir atrás para estudar, para entender direitinho, tá? Danilo, tem um escritor italiano, Corrado Malanga. Segundo ele, 80% da humanidade não tem alma e podem ser híbridos, clones, aliens ou portais orgânicos. Inclusive, a própria Helena Blavatsky comentou sobre esse pessoal sem alma. Ela comentou, sim, sobre isso. E isso tem a ver, sim, com esse assunto que nós estávamos falando. Mas é uma ciranda bem mais avançada de conversar sobre isso, tá? Eu não entraria nesse assunto aqui agora. Certo. A Vera Lúcia, Danilo, o Deus dessas hierarquias é Javé? O demiurgo criador dessa realidade? Ou eles reconhecem a fonte como Deus? Isso depende, tá? Em Nebadon, existe um holograma religioso colocado, e veja que esse negócio do Javé não é mencionado, né? Quem trouxe a história de Javé foi o Jean Vallelin, mas às vezes essas coisas aparecem com outros nomes, né? Quem trouxe o nome especificamente de Javé foi o Jean Vallelin.
Então, eu não sei aonde que isso se liga, de fato, em outras divindades que estão mencionadas, em outras histórias de outras hierarquias. Se seria o mesmo ser que é referenciado ou não. Né? Mas, por exemplo, quando você fala na divindade principal, que, por exemplo, consta no livro de Urântia, não dá a entender que seja o Javé, que o Januário fala. Né? Um entendimento que eu já quebrei bastante a cabeça para tentar fazer é que a Vona, que é mencionada no livro de Urântia, é exatamente a realidade paralela que os clones de Javé, quando fugiram da realidade de Javé, saíram para uma outra realidade para criar. Então, eu entendo mais ou menos assim. Isso aí é o que fez sentido para mim. A pergunta do Maurício: quem vai botar ordem nesse barraco aqui no planeta Gaia? Jesus? Tem que perguntar para ele lá, o Jesus, se ele vai vir fazer isso, né? Eu não tenho essa resposta para dar. A princípio, a humanidade está entregue ao livre-arbítrio. Essa era a tese que foi colocada aqui. Então, eu vejo que eles não interferem, eles só interferem na desordem daqui se a coisa toma um rumo de extinção do projeto como um todo. Né? Senão, eles vão deixando que a humanidade colha, vamos dizer assim, os frutos do livre-arbítrio que, em algum momento lá atrás, foi requisitado se ter. Né? Então, que nem diz o Trigueirinho. O Trigueirinho dizia que a Terra chegou num ponto de problemas insolúveis. E o Trigueirinho foi tirado do planeta em 2018, eu acho. Outubro de 2018 ou de 2019. Então, significa que, de certa forma, muito dos planejamentos que tinham do lado de lá para implementar aqui, o pessoal já desistiu, já estão se retirando, né, do planeta, pelo jeito. E a gente não sabe exatamente que tipo de destino a coisa vai ter, entende? O que a gente vê é que o nível de manipulação governamental, o nível de ocultamento, tudo isso não tem nada melhorando em relação a isso. Né? Nós continuamos sendo cada vez mais vítima disso, guerra não parou, então esse negócio todo de que a humanidade está ficando amorosa, afetiva, evoluída, não é isso que a gente está vendo aí. A gente está vendo que o lado oculto se aproveita cada vez mais para manipular cada vez mais. E se a coisa é como realmente chega alguma informação do lado de lá, né, a gente está tratando em nível umbralino com determinadas raças negativadas que costumam, digamos assim, ir até a última consequência, sem desistir. Né? Então, é tudo muito incerto. Né? Hoje eu te diria que a Terra é administrada dia a dia. Não dá para acreditar em nada de profecia, nem de informação que vem do lado de lá, porque eles mudam a coisa dia a dia, né? De acordo com o que vai acontecendo. Foi, me parece que em setembro de 2018, a partida de Trigueirinho. Nos ajudem aqui no chat, pessoal, para saber a data certa. Setembro ou outubro. Foi setembro. Por aí. Foi bem quando teve a troca da hierarquia que comandava aqui o planeta. Que é quando a hierarquia que estava no comando, ela sai, que é a hierarquia micaélica, e entra naquele momento uma hierarquia militar para tomar conta da coisa, né? Porque a Zorra começou a ficar muito grande, o tempo do projeto micaélico terminou, então eles estão fazendo os últimos ajustes aqui, tem um contingente humano imenso preso dentro dos umbrais, eles não podem deletar o holograma, porque significaria que todas essas mentes que estão presas nos umbrais, esses corpos criogênicos lá fora iam entrar em coma permanente. Seria como se você fizesse uma espécie de extinção coletiva, né? Já que dizem que a população que está nos umbrais é quase a mesma que tem encarnado aqui. Então, não é um pouquinho de gente que está lá, é uma imensidão de pessoas que está lá. E o trabalho de resgate que a gente faz aqui, através da Umbanda, através da apometria, dentro
do tamanho desse contingente, é tipo uma operação formiguinha isso, né? A Marianina nos ajudou aqui, disse que foi 15 de setembro de 2018. Gratidão, Marianina. É isso aí. A Paloma, o metaverso será mais um declínio da humanidade? Depende do que tu entende por metaverso. Isso aí. Se falar dessas histórias, usa essa palavra para tudo que é porcaria que tu imagina aí. Cria uma porcaria lá no Facebook, não sei aonde, e chamam de metaverso. Não tem nada a ver com metaverso. Metaversos são realidades paralelas a essa. Nunca nenhum de nós vai conseguir ir para o metaverso e nem criar metaverso nenhum. O que criam aqui, que chamam de metaverso, né, criando um esquema de marketing, mídia dessas coisas, são simplesmente realidades simuladas, né, de realidades aumentadas, isso, não é nem holograma, são realidades aumentadas. Equipamentos e coisas que, no máximo, vão te dar alguma sensação de você projetar uma imagem tua num outro lugar para fazer uma reunião e coisa, mas tu nunca vai perder a sensação de que aquilo é somente uma ilusão, porque a tua mente não saiu do teu corpo, entende? Para você realmente experimentar uma realidade holográfica, como ela tem que ser, de fato, um metaverso, tu tem que ter uma tecnologia que tire a tua mente do teu corpo e jogue para lá. Isso não existe e não vai existir aqui na Terra. Porque se isso existisse aqui, os exilados iam dar um jeito de fugir daqui de dentro, entendeu? Então, isso aí é tudo uma bobageira que inventam, com algumas tecnologias novas aí que a Microsoft está experimentando. É como aquela realidade 3D, para assistir filme 3D, enganando o cérebro, engana os sentidos, e você tem a sensação. Você bota um óculinho, mas veja que uma realidade 3D de verdade seria tu projetar uma imagem dessa xícara, por exemplo, né? Se eu projetar a imagem dessa xícara nessa posição, que é o que acontece no cinema, bota o óculinho aquele, tu só tem uma sensação de profundidade. Quando eu faço assim, parece que a xícara está vindo na tua direção. Né? Mas veja, isso não é um holograma. Um holograma seria assim, ó, você conseguir dar a volta na imagem e quando tu enxergar esse lado daqui, tu enxergar essa alça aqui, ó. Né? E a alça está para trás, você não enxerga. Um holograma de verdade, você poderia dar a volta na imagem e olhar a xícara de lado, tu veria ela por aqui. Você olhar a xícara de cima e tu veria ela assim, entende? E isso tem precariamente, tem uma tecnologia chamada HoloLens da Microsoft que está tentando fazer isso, só consegue fazer isso em locais que foram preparados com projetores caríssimos, e é uma coisa que foi no início desse ano que eles divulgaram numa feira alguma coisa parecida com um holograma, mas muito longe daquilo conseguir ser um holograma que te convença, né? Que te engane de fato. As coisas são ainda em 2D e com uma sensação somente de profundidade que é dado. O Júlio Moura. O projeto micaélico foi feito para 20% dos exilados oriundos da rebelião de Lúcifer e seu resgate na sua evolução? E o que ocorreria aos demais exilados oriundos de guerras, exílio eterno? É que veja que todo mundo que está no exílio tem um corpo criogênico lá fora, tá? Então, uma coisa é onde que eles focam o interesse deles, né? A outra coisa é quem é que de fato vai sair daqui. O fato deles focarem o interesse deles em 20% não quer dizer que os outros que estão aqui não possam pegar carona nisso, entende? Por causa que as pessoas que se interessarem por este assunto e que entrarem num processo em que as exigências de ascensão estejam cumpridas, elas vão sair também. Né? É que nem dizia o Trigueirinho, é cada um que se auto-escolhe. O detalhe disso é que, em nível de programação, esses 80%, eles não têm código de interesse espiritual. Por isso que tu não vê o esquema da espiritualidade massificado. São grupos muito pequenos de pessoas que se interessam, porque essas pessoas estão carregando os códigos para isso e elas
além de estar carregando os códigos, estão sendo frequenciadas, eles estão dando uma ajudazinha do lado de lá. Por quê? Por causa que essas pessoas, esses 20%, ali dentro tem gente que são das próprias federações, ali dentro tem cientistas que estavam em trabalho dentro dos exílios e que por algum motivo acabaram ficando presos aqui dentro, aí tem vários motivos para isso ter acontecido, e tem a questão dos erros de processo, que foram condenações feitas também por abusos de poder nessa história toda. Então, a preocupação deles é tirar essa galera. Agora, se tiver alguém mais que pegue carona nisso, então vai sair também, entende? O detalhe é que, normalmente, essas pessoas que não têm códigos espirituais no psiquismo deles, eles não se interessam por isso. Eles acham que isso é uma bobageira, que é perda de tempo, não está na programação mental dessas pessoas. Mas não quer dizer que elas não vão se interessar e vão ter êxito até nisso, entende? Perguntou aqui o IVM, se você conhece a série Westworld, da HBO, se é relevante para a reflexão, para discernimento. Fala sobre essa questão de realidade simulada. Nesse sentido, sim. Angélica, sósias e similares a nós seriam híbridos de nosso DNA sequestrado por alienígenas? Eu não sei se os alienígenas sequestraram o nosso DNA, mas eu também não desconheço essa questão de sósias. O que a gente sabe que existe são o que se chama de agêneres, né? Agêneres, que são seres artificiais, que são colocados dentro das realidades simuladas, e que é uma ferramenta, isso, de uma forma dos caras de fora do holograma entrarem aqui sem ter que encarnar, né? Então, se tu pegar aquele filme, por exemplo, Gabriel, acho que é Gabriel, a Saga de um Anjo, ali tu tem um exemplo bem interessante ali, que aquilo ali realmente é assim que funciona, de como que um agênere aparece aqui. E isso é uma tecnologia, entende? Então, quem é que usa agênere? Os dois lados usam isso. Tanto o lado, vamos chamar do bem, tá? Ou da hierarquia, mas eles evitam usar, mas usam igual. E o lado que mais usa isso, vamos dizer assim, são as raças umbralinas, as raças extraterrenas umbralinas, que tentam manipular a Matrix, mas eles não podem vir aqui, porque senão eles são pegos. Então, eles projetam, vamos dizer assim, alguém na forma de um agênere aqui para dentro, que é mais ou menos um pouco daquilo que a gente vê lá naquele filme, eles vivem também, né? Então, nesse sentido, tem, mas eles não são exatamente cópias do clone, do nosso DNA, assim, desse jeito que está sendo perguntado aí. São infiltrações feitas aqui dentro, com pessoas que tu acha que são pessoas e que não são pessoas, eles são agêneres, né? Aí teria que ir lá estudar bem certinho como que funciona esse negócio dos agêneres e tudo, né? Mas se quiser uma pista, tá lá nas revistas espíritas que o Kardec, lá em 1829, eu acho, que ele começou a publicar, em que as entidades vinham na mesa e foi a primeira vez que falou-se sobre agênere, só que o assunto era tão fora da casinha que ninguém mais desenvolveu esse assunto, ficou anos e anos isso aí sem ser falado, e depois isso aí o Robson Pinheiro trouxe um pouco desse assunto de novo também, e hoje está se voltando a falar um pouco sobre esse negócio dos agêneres e dos entrantes aí. Ô Fred, é verdade que o famoso túnel de luz é uma armadilha dos arcontes para que nós não possamos voltar para o nosso mundo de origem e assim ficar para sempre nessa roda kármica escravatória? Escravizatória, ele escreveu. Uhum. Essa é uma história que rola bastante, tá? Mas eu vou te dizer assim, ó, no plano astral, tudo pode acontecer. Então, as pessoas que têm contratos aqui, entende? É possível que, e isso é mais ou menos assim que funciona, tá? Quando a pessoa morre, eles já estão esperando ela para levar. Em vez de tu subir, vamos dizer assim, para uma cidade do astral, os caras já estão aqui na porta do cemitério esperando o cara para levar ele para os umbrais. Então, eles fazem 1000 armadilhas para isso.
E eles podem, se quiserem, eles podem até se fantasiar de Jesus para tu ir atrás deles, né? Então, nós saímos aqui da vida terrena totalmente despreparado para enfrentar essa passagem, entende? Porque você vai para um lugar que tu absolutamente desconhece, né? Você não sabe nem para onde que você vai. Então, você espera que venha o que se chama de o resgate. Alguém normalmente aparece para te conduzir na passagem que te leva de volta para lá. Então, eles costumam enviar alguém com uma fisionomia de um familiar teu para que tu ganhe confiança e tu possa ser resgatado para o lugar certo. O problema é que quem tem contratos e quem tem processos de obsessão acontecendo e tudo mais, esse outro lado, ele pode simular essas coisas para que você seja levado para outros lugares. Mas se você é uma pessoa que você tem vida espiritual, que você está alinhado, que você faz os teus ancoramentos e tudo mais, isso não vai acontecer, entende? Isso pode acontecer para as pessoas que estão aqui, alienado do processo como um todo, e que não revogaram seus contratos, que estão cheios de obsessores, que tiveram uma porcaria de vida aqui e tudo mais, né? O detalhe é que, quando tu vai para o plano espiritual, tudo pode ser uma mentira, mas vamos supor que isso aconteça e tu diz assim, eu não vou ir caminhar para o portal chamado da armadilha, que eles dizem. Então, para onde que tu vai? Porque as pessoas que dizem isso, elas não dizem assim, para onde que tu tem que ir, então? Porque se tu perder a saída, tu fica perdido no nível umbralino, tu fica perdido no nível de 4D, ou tu fica preso aqui na Terra, perambulando aqui, né? Agora, se tu tá tendo vida espiritual, você tem que confiar que tu tá sendo cuidado, entende? Isso é uma incógnita depois dessa passagem aí. Então, você tem que ter uma vida espiritual, um projeto de vida aqui, que tu esteja confiando que na hora que tu tiver que sair daqui, tu vai ser auxiliado nisso. E tem que confiar nisso e ponto, gente. Tá? Então, tem muita conversa sobre esse negócio, mas ninguém diz para onde que tu tem que ir, então. Para algum lugar tu vai ter que ir. E se a hierarquia que te colocou aqui, gente, tu não está aqui por vontade própria. Você está aqui porque tem uma hierarquia que te colocou aqui para dentro. Está todo mundo aqui, de alguma forma, goela abaixo nessa história. Então, você tem que ser levado de volta por quem te colocou aqui, porque é eles que têm a porta de saída do holograma. Você só vai sair daqui pelos portais de saída, não tem como sair daqui. O perigo é tu ficar perdido dentro de alguma faixa dimensional dessas e depois ninguém mais saber onde que tu tá. Então, você tem que ter uma vida espiritual que você confie que tu vai ser reconhecido disso no final. Mas ter vida espiritual de verdade, gente. Tu tá aqui realmente te dedicando para isso, e não, tipo assim, como eu digo, tu ser espiritualista de boutique, né? Os punk de boutique, o cara não é punk, mas fim de semana ele bota a roupa de punk e vai pra festa lá, e depois ele volta pra Matrix lá. Então, espiritualidade também é assim, gente. Tem essa espiritualidade de boutique. Se tu não tá vivendo a história e nem batalhando pela tua evolução, não dá para tu contar que nesse momento, que vai ser o mais importante dessa história toda, você vai ser atendido ou vão te deixar na mão aqui. E aí, tudo pode acontecer. Adriana Oliveira, se existimos em outras realidades paralelas, há alguma versão nossa ascensionada? Eu não vou te dizer que existimos em outras realidades paralelas. Aí teria que ver. Ela disse, na verdade, eu errei. Se existirmos. Eu acho que eu errei aqui na hora de ler. Ela disse, se existirmos. Ela colocou como possibilidade. O que eu sei é o seguinte, tá? Que os exilados, eles estão somente aqui, tá? O que pode ter é o seguinte, você tem uma família espiritual que são fractais todos de um mesmo ser original, entende? Mas esses fractais são fractais individualizados, tá? Até onde eu sei, os exilados estão presos aqui. E no momento em que fosse permitido eles existir numa realidade paralela, eles poderiam desdobrar a mente deles para o outro e sair daqui. Deixa o corpo em coma aqui e dá o pinote e foge daqui. Então, você vai encontrar referências disso, por exemplo, naquele livro, A Vida Interna, do Leadbeater, que é uma fonte muito confiável, né? Em que ele é categórico em dizer isso, que quem está aqui
não está desdobrado para outros lugares, não. Embora essa questão de tu existir em diversas realidades paralelas pode existir, mas até onde eu sei, essa situação não se aplica a quem está no exílio. O Marco César, a internet tem trazido mais benefícios ou mais malefícios no saldo final da evolução consciencial, na sua opinião? Na minha opinião, ela traz benefícios por o que eu chamo de as pessoas preparadas. Para as pessoas despreparadas, ela gera um monte de confusão, porque ali vem de tudo, entendeu? Se você não é uma pessoa que você estuda, desenvolve um conhecimento sólido, você não tem habilidade de filtrar o que é porcaria e o que não é porcaria. Então, todo mundo usa a internet para tudo. Se tu considerar que existe 0,5% da população que são os resgatáveis, né, que é o que eles frequenciaram para tentar buscar e produzir informação espiritual aqui, você vai ter 99,5%, que é os que estão usando a internet para tudo que é interesse que tem. Então, tu tem que ter filtro, entende? Se você tem filtro, ela é ótima. Você busca tudo que tu precisa e tu seleciona, isso aqui é porcaria, porcaria. Ah, não, achei algo legal aqui. Agora, se tu não tem filtro, aí ela se torna uma armadilha e vai encher a tua mente. Veja que a mente que está aqui é um programa, gente. Isso aqui é uma inteligência artificial, é o mental inferior. E por ser um programa, isso tem uma capacidade também de assimilação. Então, você tem bits e bytes ali dentro para preencher. Se tu bota com lixo intelectual ou lixo espiritual, você está deixando espaço daquilo que tu poderia colocar para dentro para fazer sentido de transformação, você está botando lixo para dentro. Então, a internet se torna uma coisa negativa. Então, a resposta é as duas coisas. Se tu souber filtrar, então é ótimo. Só que para tu filtrar, tu tem que desenvolver uma linha de conhecimento sustentável para isso. Não é fácil você filtrar. Tem que estudar muito, gente. Eu estudo há uns 35 anos aí, por aí, para mim poder dizer que eu tenho um filtro, que eu boto o olho, eu já escuto lá os 3 primeiros minutos, se disse porcaria, eu já nem olho mais. Pessoal, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui com mais de 1.600 likes. A meta para esse programa seria legal, 2.000 likes, que com isso, essa live vai ficar mais forte e vai chegar até mais pessoas. Esse conteúdo é muito importante, ele precisa chegar ao máximo de pessoas possível e nós contamos com a sua ajuda. Deixa esse like aí para nos ajudar, dar uma força aqui para o nosso trabalho. E você que vai assistir depois, se inscreva no nosso canal, dá uma força, clica nesse botãozinho vermelho aí, nós vamos te agradecer muito. Todo bem que você fizer vai voltar para você, a lei do retorno. Danilo Noronha, considerações finais e se despeça da nossa audiência. Eu quero primeiro te agradecer, tá, Flávio, por essa presteza toda. Quero te agradecer por tu ser um cara que sabe focar também o que tu traz, o tipo de informação, você tem essa preocupação com isso, a gente vê, e que você acabou adquirindo um respeito, né, dentro da rede, por você trazer assuntos que são, de certa forma, organizados e filtrados também para que eles possam proliferar alguma coisa que seja espiritualmente construtiva, né, no processo como um todo, né? E também o público que te assiste, eu já sei que esse público já é um pessoal que está mais vacinado, né, em termos de conhecimento e tudo, então espero que eu não tenha complicado demais. As pessoas dizem assim para mim, Danilo, tu não pode falar coisa muito complicada, as pessoas não entendem, né? Mas eu já entendo que as pessoas que vêm para assistir isso, elas já não são pessoas infantilizadas espiritualmente. Então, pode ser que não entenda tudo, né? Mas e colocar, né? Oferecer de novo para vocês que eu tenho os meus grupos de estudo e tudo. Então, o Matrix é um grupo que está com uma turma aberta, tá? A turma 3 está aberta. E quem tiver interesse de dar continuidade e vir estudar comigo, então, acesse lá no meu site, no exordium.com.br, e vocês vão ver que tem uma página dedicada lá somente para isso, lá, com formulário de inscrição e tudo. No mais, eu agradeço muito, tá?